Convidamos para compor a mesa o presidente da mesa, o professor doutor Leonardo Varela Gianetti, professor do IEC PUC Minas, membro da Comissão de Direito Tributário de Minas Gerais, membro do CART, advogado. Palestrante, professor doutor Werther Botelho Espanhol, professor da UFMG, advogado. Palestrante, professor doutor Leonardo Almeida, procurador da Fazenda Nacional, professor Dom Helder Câmara, doutora Luciana Mundini Paixão. Convidamos a mesa Fraimes. Nesse momento, passaremos a palavra ao presidente da mesa para a condução dos trabalhos. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, mais uma vez presente e fazendo possível esse evento. Parabenizar também o professor João Paulo pela sua organização, liderança, que tornou possível esse evento também, e agradecer aos palestrantes também por terem vindo e de bom grado fazerem todas as apresentações. Vem passar agora a palavra para o professor Leonardo Almeida, irá falar sobre tributação federal, por uma análise crítica mais realista. O professor Leonardo Almeida, procurador da Fazenda Nacional, professor da Faculdade Dom Helder Câmara, e é representante de uma nova geração de procuradores que estão mais abertos ao diálogo e buscam justamente maior debate sobre a matéria. Primeiramente, eu agradeço a todos pela presença, cumprimento o doutor Leonardo Varela, presidente de mesa, meu colega, o professor Werther Botelho Espanhol, que tem a satisfação também de dividir a mesa, tanto qualificado, não só em Minas Gerais, como nacionalmente. Cumprimento a todos os demais presentes, estou vendo aqui a presença do professor Paulo Lobato, cumprimento, e em especial a organização realizada pela Comissão de Direito Tributário da OAB, pelo professor Dr. João Paulo Franucchi e demais membros da comissão, Dr. Mariane, Dr. Guilherme, e a todos vocês que vieram prestigiar esse evento. Bom, antes de mais nada, antes de adentrar propriamente no meu tema, eu não vou resistir, vou comentar um pouco essa questão da Lei Complementar 110, mas vou ser bastante breve. Eu acho que realmente o Supremo Tribunal Federal vai ser um caso de difícil resolução, não só pelo aspecto material, mas principalmente, eu acredito, pelo aspecto formal. Porque o Supremo Tribunal Federal, até hoje, ele não alterou o seu entendimento no sentido de que ele não admite controle de constitucionalidade concentrado quando a inconstitucionalidade é superveniente. E a alteração promovida no artigo 149, que diz que a base de cálculo das contribuições deve ser receita ou faturamento e não poderia ser, por exemplo, o valor das contas de FGTS, é posterior à data da Lei Complementar número 110. Então, o primeiro problema é formal. E o Barroso recebeu as ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas. Então, vai ou não revisitar. E a segunda questão que eu coloco é que já houve um julgamento declarando a constitucionalidade da Lei Complementar 110. E a gente volta àquela questão de se alterações de situações fáticas vão permitir que o STF reveja o entendimento que ele já proferiu. E um outro ponto ainda, que é que ponto que o Supremo Tribunal vai chegar, que é que a própria Lei Complementar 110 não diz que aquele valor que seria arrecadado, na realidade, seria especificamente para os estudos inflacionários. Não há isso expressamente na norma, embora a gente saiba que tenha sido historicamente, não consta da Lei Complementar 110. Então, eu acho que é um tema que vai ser muito bacana da gente fazer o acompanhamento, um tema muito instigante, muito bem escolhido pelo professor Werther. Mas, entrando agora especificamente no meu tema, eu começo a dizer para vocês que Hegel, ele trabalhava muito bem, ou ele dizia muito bem, abordava o trabalho do negativo na formação do entendimento. E dizia também Argand que, na verdade, esse processo de adquisição desse conhecimento, ele envolve determinados atores num processo que deve ser dialético. E por que eu estou falando esse papo furado todo filosófico para vocês? Porque, obviamente, não vim aqui hoje com a proposta de falar mal do fisco e nem falar mal do Estado, tal qual todos que me antecederam. Para mim, falar mal do fisco é meio que chover molhado. Vocês sabem, e eu concordo com praticamente todas as questões que são colocadas pelo fisco. Nós temos no Brasil uma legislação tributária extremamente complexa, extremamente difícil, uma relação com o fisco difícil, transparente,
muitas das vezes não democrática, não se permite o contraditório, um tratamento às vezes ao contribuinte que não é o condizente com aquilo que o contribuinte melhora. E se eu fosse ficar repetindo aqui tudo que já foi mencionado, eu acho que eu não acrescentaria nada em debate. Eu acho que é importante também a gente ter uma visão um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados a falar. Porque se vocês, à medida que vocês me trazem a um debate como esse, eu pressuponho que vocês estão querendo ouvir o outro lado, não exatamente aquilo que vocês já falam dentro desses mesmos congressos. E eu vou começar a dizer o seguinte: primeiro ponto, existe uma premissa que eu particularmente percebo na sociedade brasileira, principalmente no contexto social ao qual a gente está inserido, que é um contexto de insatisfação social geral. Pobres, ricos, todo mundo está muito insatisfeito e muito insatisfeito, inclusive, com a questão da tributação. E aí eu me pergunto, por que o pessoal está tão insatisfeito? Quando a gente vai perguntar, eu vejo, por exemplo, algumas pesquisas, tem um instituto especificamente, que é aquele do impostômetro, que ele coloca a questão de uma maneira, a meu ver, absolutamente simplista. Então ele diz assim: olha, se eu pegar a proporção da carga tributária do Brasil frente aos outros países desenvolvidos, eu vou chegar à conclusão que, na hora que eu olho a contrapartida dos serviços públicos que são prestados, eu chego à conclusão de que o Brasil é um dos piores países do mundo. Aí o rico, os mais ricos, chegam à seguinte conclusão: olha, se eu pago uma carga tributária parecida com a carga tributária que tem na Inglaterra, eu quero serviços públicos tal qual existe na Inglaterra, quero metrô, quero serviço de qualidade, quero educação, porque lá tem isso tudo e aqui não tem. É a visão da população que paga a carga tributária. Por outro lado, disseminar uma determinada questão, que é muito difundida, que é o seguinte, dizendo o seguinte: olha, pobre no Brasil paga uma carga tributária maior do que o rico. Isso aí, o senso comum diz: olha, pobre paga mais tributo que o rico no Brasil, isso é uma distorção, isso é uma coisa absurda. E aí o pessoal, logo, o pobre pega e conclui: se eu pago essa carga tributária toda, eu também tenho direito aos serviços públicos constitucionalmente assegurados. Então eu quero exigir por esses serviços públicos que estão aqui garantidos constitucionalmente, inclusive como direitos fundamentais de aplicabilidade imediata, está lá no artigo 5º, parágrafo 1º. O que eu vou discutir com você, essa visão é absolutamente realista? Isso que vem sendo propagado é a realidade do nosso sistema tributário, da nossa realidade econômica e financeira do país que a gente vive? Então isso que eu vou primeiro abordar. E eu vou começar a dizer isso com essa primeira pergunta: o Brasil é um país rico? Porque eu acho que no imaginário das pessoas, quando o Brasil atingiu lá a 7ª economia do mundo, e a gente disse que o nosso PIB é parecido com o da Grã-Bretanha, passou a Grã-Bretanha, agora eu sou um país rico, eu tenho uma carga tributária próxima dele, eu quero o serviço público que tem lá, as pessoas chegaram à ilusão de que o Brasil é rico. E esqueceram-se de que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, a Grã-Bretanha tem 70. Então, se eu tributar proporcionalmente a mesma riqueza tal qual lá, nunca o Estado vai poder devolver por cidadão o que lá é feito. Essa conta não fecha. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que mencionar. E aí eu trouxe alguns dados para a gente discutir essa questão da riqueza do Brasil. Vamos ver se o Brasil é rico. Em 2012, o PIB per capita do Brasil foi de 11.875 dólares e dos Estados Unidos de 49.922 dólares, dados do FMI. Se considerarmos que o PIB brasileiro vinha, na data dessa pesquisa, crescendo, PIB per capita a 4,5% ao ano, dos Estados Unidos a 3,1% ao ano, o que já não acontece, estamos desacelerando, o Brasil só teria o PIB per capita dos Estados Unidos daqui a 108 anos. 47 anos para chegar ao PIB da Grã-Bretanha e 124 anos para a gente chegar no PIB da Austrália. Okay. Se nós olharmos o PIB per capita anual, não estou dizendo PIB per capita mensal, do Brasil, em 2011, nós temos em primeiro lugar, o Estado, em primeiro lugar, o Distrito Federal, absolutamente em descompasso com os outros estados, com um PIB de R$ 63.020. Em segundo lugar, São Paulo, com um PIB de R$ 32.449. Minas, o estado que a gente vive, é o 10º lugar no PIB per capita brasileiro, com um PIB de R$ 19.573 ano. 19.573 ano. Se a gente fizesse contextualização dos países ricos que a gente vem propagando por uma visão mais ampla de Brasil, eu também trouxe alguns dados interessantes. Dos 50 municípios mais pobres do Brasil, 32 estão no Maranhão. 32 estão no Maranhão. A maior renda per
per capita do Brasil, dados do IBGE de 2000 a 2010, é no Distrito Federal. A renda, agora no PIB per capita do Brasil, no Distrito Federal, que é agora do Brasil, é de R$ 1.774. No Maranhão, voltando ao Maranhão, a renda média no estado do Maranhão, olha a miséria que a gente tem recebido, a renda média no Maranhão é de R$ 405. R$ 405 é a renda média do Maranhão. E o município mais pobre, que é um tal de Belágua, a renda média dos cidadãos de lá é de R$ 146,70. Esse é o Brasil rico, que quer se comparar à Inglaterra, à Alemanha. Média geral de renda no Brasil de R$ 1.345. O PNAD, agora de 2012, deu outros indicativos bastante interessantes. Ele diz que 1% da população brasileira com os maiores rendimentos, de 1% dos mais ricos do Brasil em termos de rendimentos, tem média de R$ 18.889. E isso consistiu num aumento de 10,8%. Os 10% mais pobres do Brasil têm um rendimento de R$ 215, que corresponde a um aumento de 6,4%. Rendimento médio mensal em 1.507. A PricewaterhouseCoopers fez uma pesquisa esse ano, a pedido da BBC, e ela foi divulgada pela própria BBC com o seguinte título: rico é menos taxado no Brasil do que na maioria dos países do G20. Pesquisa da Price, encomendada com exclusividade para a BBC. E aí, mais ou menos, fizeram algumas proporções e fizeram o seguinte: olha, o brasileiro que ganha, por exemplo, R$ 50 mil, vai sobrar para ele líquido 74% desse valor, enquanto na média dos outros países do G20 o percentual líquido que vai sobrar é 67,5%. Se a gente alterar essa faixa de valor para a tributação de quem ganha R$ 23 mil, no Brasil o que vai sobrar líquido em média é 75,5%, enquanto que na média dos outros países do G20 isso vai ficar na média em 72%. O Brasil só vai ganhar para a Rússia e para a Arábia Saudita. E aí eu coloco uma questão. A gente coloca uma questão. Por que a Arábia Saudita? E aí a gente envolve uma outra pergunta. Pobre paga mesmo tributo no Brasil? Ou, segunda pergunta, pobre se banca enquanto cidadão? Se nós imaginarmos que nós somos a sociedade e cada um vai pagar pelos serviços públicos e depois ele vai ser beneficiado, vocês imaginam que a população mais pobre do Brasil se banque em termos de arrecadação tributária? E aí eu vejo primeiro um contrassenso, por isso que eu mencionei a Arábia Saudita. Constitucionalistas norte-americanos fizeram uma pesquisa e isso é muito interessante. Eles chegaram à conclusão do seguinte, que lá na Arábia Saudita praticamente não se tributa. Esses países do Oriente Médio que vivem do petróleo não tributam cidadãos. E os cidadãos de lá, eles têm um entendimento, exatamente porque não tem uma carga tributária, que eles ganham as coisas do Estado. Então, ó, não cobro nada, o sujeito está dando tudo para mim, eu não pago nada para aquilo que eu estou vivendo. Aí eu volto à pergunta: será mesmo que pobre paga pelo aquele serviço que ele está dizendo? Aí a gente fala, quem diz que ele paga está falando que ele paga tributos. Aí eles vão dizer, paga tributos porque no consumo ele está fazendo pagamento de tributos. Aí duas coisas: se eu estou dizendo esses tributos indiretos que incidem sobre o consumo, vamos colocar a questão para uma questão mais ampla. Se ele paga sobre o consumo, ele paga também os tributos diretos. Aqui o professor volta lembrando um excelente livro do professor André Moreira sobre não cumulatividade de tributos. A gente sabe que os tributos diretos também, obviamente, vai estar no consumo. A gente sabe que na contabilidade de custos, na formação de qualquer mercadoria, você vai colocar qualquer tributo. Vai ter um sujeito apontador distribuindo e rateando o custo de todo mundo, e RPJ, CSL, tudo vai estar dentro, porque o sujeito coloca o lucro em qualquer um. Aí eu vou dizer, então o empresário não paga tributo, porque quem paga tributo é o pobre, não o empresário. O sujeito que é pobre paga tudo. Então talvez a gente tenha colocado na condição do sujeito pobre paga tributo uma coisa que é meio que ideal, para ele se sentir como cidadão, para ele se sentir como sujeito que está pagando pelos serviços, e aí ele se inserir como alguém que possa cobrar tributos. Mas aí a gente tem que revisitar esse conceito que inicialmente a gente colocou, que é aquela questão que eu coloquei. Pobre se banca. E a gente tem que ser realista. Eu vejo que os debates no Brasil, às vezes, são simbólicos. A impressão que eu tenho tem que ser franco. Pobre não paga pelo serviço que ele usufrui. Sujeito do Maranhão que tem a renda de R$200 por mês não paga pelo serviço que ele recebe. Essa é a primeira constatação que a gente faz. E aí, quando a gente imagina-se como tal qual o cidadão lá da Grã-Bretanha, a gente faz a seguinte pergunta: olha,
chega a Grã-Bretanha, não tem lá a favela. Ele não tem a pedreira, não tem o morro papagaio, ele não tem o sumaré, ele não tem a favela. Então, se você exclui tudo lá, tudo aquilo que ele paga reverte para ele mesmo. Aqui não funciona sobre esse determinado aspecto. Não é essa forma. E a gente raciocina o tributo, às vezes, numa relação meramente privada. Eu estou pagando e eu não estou tendo de volta aquilo que eu particularmente estou pagando, e a Constituição, como direito fundamental, vem a me assegurar. Então, essa é a primeira colocação que eu gostaria de colocar para vocês. E aí, eu gostaria de fazer um outro apontamento para vocês, muito interessante para comprovar isso que eu disse. O Instituto Ludwig von Mises do Brasil, ele fez um levantamento, e está lá no site dele, se vocês quiserem pesquisar, por portais de direito, por portais públicos do governo federal, e lá no site deles, eles colocam uma questão bem provocativa e interessante. Eles fazem a seguinte pergunta: o seu Estado é um pagador ou o seu Estado é um recebedor de impostos federais? Eles fizeram um levantamento de tudo, por exemplo, que Minas arrecada, tudo que Minas ganha de volta por parte do governo federal. E ao realizar essa conta, tem algumas questões, por exemplo, interessantes. Minas Gerais, se a gente fizer a conta de tudo aquilo que vai, a gente está pagando, e fica lá com a União, tudo aquilo que volta, Minas Gerais, ele, por ano, ele tem um déficit, ou seja, ele está recebendo menos daquilo que ele paga, 9.479.251.565,45. São Paulo, ele tem, desolação também no estado do Rio, 181.414.113.886,09. O Maranhão, voltando ao Maranhão, para a gente ver a realidade do nosso Brasil, está no lucro. O Maranhão ganha em recursos federais mais do que aquilo que ele paga, 7.944.928.545,40. Aí a gente volta para uma seguinte questão, a gente volta de novo para aquela seguinte questão: qual a função da tributação? Qual a função que a gente visualiza sobre a tributação? Nós somos mesmo um Estado social? E aí eu particularmente tenho a impressão, posso estar equivocado, vocês podem falar mal à vontade de todas essas opiniões, eu não tenho o menor constrangimento disso, mas para mim o Constituinte brasileiro de 88 foi extremamente hipócrita e demagogo. Eu fiz um breve levantamento, verificando se essa hipocrisia de falar assim, ó, a saúde pública é universal e gratuita a todos que dela precisarem. A educação é pública até o ensino superior para todos que dela precisarem, isso é direito fundamental com aplicabilidade imediata. Aí foi esse levantamento. Isso é assim no resto do mundo? E aí eu peguei, por exemplo, a Constituição da Alemanha. Na Constituição da Alemanha, que a gente coloquia tanto, não há menção a nenhum direito fundamental social. Nenhum. Estou falando nenhum direito fundamental social. Outras constituições. Na Constituição da Espanha, o artigo 27 dela menciona que tem educação pública gratuita no ensino básico apenas. O artigo 43(2)A vai dizer: a lei estabelecerá os direitos e deveres de todos a respeito. Ela mesma não fala nada. Portugal, que é uma Constituição mais nova, então vai ver que a Constituição lá é antiga, Portugal é mais nova. Artigo 9, ele vai dizer lá no artigo 9 que são tarefas fundamentais do Estado e vai dar as menções. Na linha dele vai dizer só promover a efetivação dos direitos sociais. Não menciona qual direito social, não prometeu nada para ninguém. O artigo 64 vai tratar da saúde. No item 2.A diz o seguinte: através de um Serviço Nacional de Saúde Universal e Geral e tendo em conta, as condições econômicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. Ou seja, eu não dou, independentemente do sujeito ter ou não condição de fazer o pagamento. Não tem Universidade Federal de Minas Gerais gratuita para quem tem que pagar. Eu vacinei meus filhos, por exemplo, lá no SUS. Foi imposto de saúde. Eu não precisava fazer o pagamento. Lá fora não tem. O que já indica que nós somos hipócritas na concessão de direitos, e já indica que, na verdade, nós somos só simbólicos na concessão de direitos, que sabidamente a gente não tinha condição de responder. Constituição da Itália. Vamos ver aqui a Constituição da Itália, o que fala aqui? Artigo 32, vai dizer o seguinte: a República tutela a saúde como direito fundamental e devido interesse da coletividade e garante tratamentos gratuitos aos indigentes. Não prometeu nada mais do que isso. Está escrito, e aí a gente vai. O que a gente
querendo mencionar com isso? Que nós somos extremamente simbólicos. Eu acho que nós não somos transparentes no debate que a gente está realizando. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que mencionar. Nós estamos sendo transparentes. Aí eu vejo, quando há doutrina, até muito pouco da doutrina tributária, mas também aparece na doutrina tributária, a gente fez essa menção. O Alex esteve aqui dia 15 de fevereiro aqui no Brasil, Congresso Brasil-Alemanha. Estamos estudando o Alex, estamos estudando o working, aquela história. Para mim, não tem nada a ver com a doutrina brasileira que eu estou falando. Nós, o Leonardo, a gente estudou junto, por exemplo, na PUC, nós estudamos o do working. Então a gente viu que no levante direitos a sério, quando ele está mencionando, ele está falando de outra coisa. O sujeito está lá falando em situações que não tem uma regra específica, o do working não tem nenhuma menção quando tem um conflito de um princípio com uma regra. Ele está mencionando especificamente situações que não tem um direito e que lá o juiz decidir de acordo com sua própria discricionariedade judicial, que é o entendimento de arte positivista. Aí ele fala o seguinte: olha, na verdade não pode ser de acordo com o que você quiser, de acordo com a sua discricionariedade. Tem princípios, que é a moral convencional que está na sua sociedade. Aqui no Brasil, opa, tem princípios. São iguais aos meus princípios. Aí você pega o Alex. Alex, eu vi na Constituição da Alemanha, eu tenho certeza que os alemães são muito mais rigorosos em termos de concessão de direitos, eu não tenho a menor ideia que ele pensar nessa situação. 2 cidadãos têm direitos fundamentais, e esses direitos são efetivos, o Estado vai garanti-los. Então tem direito à segurança pública, o outro tem direito à intimidade. Tem um conflito principiológico entre esses 2 direitos. Aí eu digo o seguinte: os 2 têm esses direitos, tem um conflito, o que eu faço? Ele fala, aplica os 2 na maior medida possível. Vem algum brasileiro maluco e fala o seguinte: princípios aplicam-se na maior medida possível. Aí pega os nossos princípios, aqueles picaretas que a gente já sabia que a gente nunca iria cumprir aquilo que estava lá na Constituição, mas só, eu vou dar na maior medida do possível. Perceberam? Qual que é a graça? Absolutamente nada a ver com isso. Então a preocupação que eu tenho, eu vejo um Estado absolutamente caótico, todo mundo cobrando tudo, de coisas que a gente sabe que não são verdadeiras, que a gente não tem condição, nenhum Estado, nenhum governante vai ter condição de dar aquilo que a Constituição brasileira está prevendo. Nós somos um Estado muito pobre, ao contrário daquilo que está sendo divulgado por vocês. Vamos ver, então, vamos entrar num outro ponto, um outro tópico que eu coloquei como essa relação entre tributação, economia, política, federação, que a gente está falando, e a doutrina tributária. Vamos ser mais transparentes. Eu, particularmente, não vejo a menor relação, ou pelo menos não há uma relação de necessariedade entre a questão da centralização da tributação pela União com a questão da centralização da atuação administrativa. Não necessariamente uma coisa está vinculada à outra. Eu posso centralizar toda a arrecadação tributária pela União e descentralizar a atuação para os Estados-membros, conforme for os municípios. Eu até tenho algumas exceções para os municípios, que há municípios tão desestruturados que eu sei lá se realmente seria melhor centralizar para alguns municípios. O que eu estou querendo dizer? É que, no fundo, eu vejo, pelo menos no âmbito tributário, quando se questiona federalismo e tributação, o que está procurando se atingir não é a questão da descentralização da atuação, é que a União, depois que ela arrecada, ela não me devolve a riqueza que eu produzi. Eu quero que Minas Gerais tenha uma federação mais forte em termos tributários, porque estão tirando de mim e levando para o Maranhão. Não é isso que a gente acabou de ver aqui? O debate é outro. O debate não é descentralização administrativa. O debate é: eu quero que a minha riqueza vá para o Maranhão? E aí envolve uma outra questão, que é uma questão política, que também parece-me que está escondida por parte desses debates. O livro, hoje todo mundo está lendo aí, que é o livro mais famoso todo, é daquele Thomas Piketty, que escreveu recentemente um livro, ele é economista francês, chamado Capital do Século XXI, que ele acha que a solução do mundo vai passar pela questão da tributação. O fato que eu estou querendo mencionar é que, quando a doutrina tributarista majoritária se posiciona, a meu ver, ela está fazendo um posicionamento com uma carga ideológica e com uma carga política escondida por trás dela. Eu vou me justificar. Existe um autor espanhol chamado Alfonso García Figueiredo. Esse autor espanhol, ele se diz positivista. E aí, ele, como positivista, ele fala lá uma relação lá muito interessante. Ele fala o seguinte: todos os estados que a gente vai fazer a relação, se o estado é positivista ou se o estado é não positivista, em situações de crise, ele diz que ele é não positivista. Mas quando o estado funciona direitinho, as regras, o estado ele acha que é justo, todo mundo se diz positivista. O que eu estou querendo dizer? É que o jurista se posiciona ou constrói sua carga, seu conceito de teoria do direito, já pensando no propósito final. Eu não tenho a menor dúvida disso.
E aí eu vejo o direito tributário hoje, brasileiro, absolutamente desconectado com o resto do mundo. Nós estamos com um direito tributário completamente desconexo. Que direito tributário é esse que eu vivo? Por que eu estou querendo dizer isso? Existe um livro recente no Brasil, do Hugo de Brito Machado, que chama-se Interpretação do Direito Tributário. Então, tem vários aqui de Minas, acho que participaram, o Marciano e o Luciano. E aí, parece que houve algumas perguntas para as pessoas que escreveram o livro. Se uma das perguntas, o pessoal propõe exatamente o seguinte: olha, o direito tributário é um ramo anômalo dos outros ramos, ele é diferente? Aí todo mundo responde assim: não, igualzinho, não tem diferença nenhuma. Aí pergunta assim, pessoal assim: você é positivista ou não positivista? Positivista. Peraí, se você for para o ambiente acadêmico, nós vamos falar que você é positivista, eles te batem, eles te tiram aqui da faculdade. Por que o direito tributário especificamente fala que ele é positivista? E qual o positivismo que ele está adotando? A gente vai verificar os autores modernos, por exemplo, Frederick Schauer, por exemplo, dos Estados Unidos, ou o positivismo moderno do Noel, ou do Dimitri de Moles. Quem fala o positivismo moderno vai dizer: olha, vocês estão falando de positivismo, é esse positivismo ao qual eu me refiro. Então eles vão dizer que aquela classificação da década de 50 do Bob, de positivismo, Bob classifica assim: ó, tem 3 níveis de positivismo. Tem o positivismo chamado positivismo metodológico, só vai falar que não tem uma relação necessária entre direito e moral. Pode ter? Pode. Os não positivistas vão entender que a relação é necessária. Então, no conceito dos não positivistas, aquilo que tem na Alemanha não é direito. Para um positivista é direito, então é uma relação necessária. Eles podem ter moral, se o direito falar que tem moral, aquilo lá também pode. Tem outras duas linhas de positivismo, que são o positivismo teórico e o positivismo ideológico. E aí todos os autores do mundo lá fora dizem o seguinte: essas linhas de positivismo não existem mais. Ninguém mais no mundo fora fala em positivismo ideológico, ninguém fala mais em positivismo teórico. E o que é o positivismo teórico? O positivismo teórico é aquele que o direito tributário brasileiro fala: subsunção, norma, fato, direito, binário, saiu, liberdade, autonomia para o contribuinte fazer o que quiser. Não tem isso mais no mundo. Esse positivismo que estão falando evoluiu. Vocês estão impedindo o direito tributário de se desenvolver. E aí, qual o propósito do que a doutrina vai fazer? E a gente vê quais são as construções teóricas e os paradigmas que as pessoas estão utilizando. Hoje a gente fala, praticamente todos os livros de direito tributário hoje citam Luhmann. Luhmann, por exemplo, por que se escolhe Luhmann, por exemplo? Porque Luhmann vai falar o seguinte: olha, o direito tributário, ele é um direito, aliás, ele é autopoético, ele é fechado, ele é autorreferencial, ele não se comunica com a moral, não se comunica com a política, e quando o direito não cria regras para determinadas situações, ele cria determinadas expectativas, e o direito, quando tiver uma regra específica, ele tem que se comportar de acordo com as expectativas criadas, que é segurança jurídica. E quando eu estou querendo dizer isso, é que a doutrina tributária majoritária se posiciona no seguinte sentido: de que é uma função do direito tributário procurar reduzir a carga tributária do país. Que o país vai estar melhor com uma carga tributária mais baixa. Não estou dizendo que isso seja errado. Estou querendo dizer que a gente tem que ter de novo transparência no debate. Por trás disso está um debate específico, é um debate que hoje é bem polarizado no Brasil, que é o debate de direita e de esquerda. Tem uma turma que fala o seguinte: olha, eu não quero repartir nada de riqueza, não quero sustentar ninguém. Esse negócio de tributação autossustentável do Maranhão é um absurdo, o sujeito não vai se desenvolver. Isso é um debate de direita, que o direito tributário brasileiro está adotando, como se fosse uma coisa teórica doutrinária. E tem uma outra corrente que vai dizer: não, não é isso não. Na verdade, eu tenho que fazer repartição de riqueza. E o nosso direito tributário, ele se posiciona num determinado alinhamento específico como se fosse uma coisa neutra, e não é. Então, hoje, Thomas Nagel, por exemplo, Liam Murphy, que são autores americanos, tem um livro chamado O Mito da Propriedade. As pessoas também têm certeza com eles. Então, eles vão dizer o seguinte: olha, os Estados Unidos fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que 1% da população americana concentra 17% do lucro. 1% da população americana concentra 38% do patrimônio. Desse 1% que concentra 38% do patrimônio, 20% concentra 83% do patrimônio. E aí lá nos Estados Unidos também fizeram a pesquisa e chegaram à seguinte conclusão: desse patrimônio, 50% dele foi adquirido por herança. Eles questionam. E a questão da meritocracia, e aí eles dizem o seguinte: olha, a gente sabe que o capitalista é injusto, eu só posso falar em minha propriedade, que você está lá pegando e roubando a minha propriedade, no estágio pós-tributação, nunca pré-tributação. Porque após a tributação, o Estado vai aplicar algum conceito de justiça para redefinir o conceito de propriedade que foi adquirido de maneira injusta na sociedade. Não estou dando valor a esse tipo de coisa, só estou querendo dizer o quê? Que a doutrina tributarista
brasileira, majoritária, se posiciona num sentido. E vocês, como doutrinadores tributaristas, têm que saber que esse discurso é ideológico, que ele é político e que ele é direitista. E que quando a gente defende federalismo, a gente está defendendo que a gente não quer sustentar o Maranhão. Esse debate tem que ser mais transparente no meu entendimento. E aí o último ponto, eu vejo que já está daqui a pouco praticamente esgotado, né? A gente vai se empolgando com esses debates acadêmicos, né? Mas um outro ponto que eu queria colocar é esse posicionamento da doutrina tributária brasileira, ele atinge o papel mesmo que ela se predispõe? Se a gente enxergar essa doutrina tributarista brasileira como dizendo, função do direito tributário é acabar com o Estado malvado, perverso, da sanha arrecadatória, que vai lá e rouba a minha propriedade justamente adquirida pelo meu trabalho. Essa questão, primeiro, deve ser mesmo do direito ou da política? Segundo, o direito tributário está conseguindo mesmo aquilo que ele se propõe a fazer? Piada, né? Não está diminuindo nada em termos de tributação do Estado. Cada dia tributa mais, e ele não está conseguindo fazer esse tipo de coisa. A meu ver, inclusive, o contrário. Porque na hora que a gente tem uma questão política, que a gente tem que brigar, é lá no legislativo, no executivo e não no poder judiciário, sendo judicializada, tornada de maneira contenciosa, o Estado, que é um péssimo perdedor e não concordou com aquilo que você não foi debater com o político, ele pega e fala o seguinte, perdi o judiciário, muda a Constituição, muda a lei, a gente sabe disso, emenda 20, está lá para aprovar. Agora falaram que eu não posso tributar detentor de mandato eletivo porque deram um conceito restrito do que era lá empregado. Muda a Constituição. Deram um conceito restrito do que era empregado, não posso tributar. O sujeito que é autônomo, muda a Constituição. Quer dizer, mais recente, o pessoal começou a fazer dedutibilidade de ágio interno em incorporações. O que o Estado foi lá e fez? Acabei com essa possibilidade de ágio interno, que prejudica o empresário. Porque eu tinha aquele empresário que faz aquela incorporação step by step, precisava sentir aquela empresa e depois comprar o resto. Acabou com aquele tipo de coisa. Então, quando não é combinado com o político, e essa questão é política, gera essa inflação legislativa. O Estado pede, faz outra lei, faz outra lei, faz essa lei. Aí eu me pergunto, esse positivismo jurídico teórico atrasado da doutrina tributária brasileira atinge o propósito que se dispõe a fazer? No meu entendimento, absolutamente não. Absolutamente. Muito pelo contrário, provoca absurdas injustiças. Nós temos um controle de constitucionalidade do Brasil difuso, ridículo. Então, no dia eu estava vendo, o artigo 100 da Constituição da Alemanha diz o seguinte: se no controle difuso um juiz for declarar a inconstitucionalidade de determinada norma, ele suspende o processo e manda o Supremo. Então, na Alemanha, no resto do mundo, não tem esse tipo de coisa. O juiz não avalia de vir em pé para meio constitucional, para ser inconstitucional, para ser inconstitucional, para ser inconstitucional. Só gera injustiça e desigualdade na forma de tributação. Riquezas idênticas tributadas de maneira absolutamente desiguais. É isso que está conduzindo esse processo de tributação que a gente verifica hoje no Brasil. Então, não sei se cumpriu o papel que eu vim aqui fazer, que era fazer um contraponto, alertá-los, a gente ter uma cabeça mais aberta daquilo que a gente está discutindo. Procurei ser o menos ideológico possível em minha manifestação para deixar vocês terem a conclusão do que a gente deve fazer, mas tirar determinadas roupagens de cientificismo que existe na teoria tributária, que, a meu ver, são absolutamente inexistentes, porque a gente caminhar, a gente precisa ser mais transparente. E aí, eu vejo que em Minas Gerais, vocês viram que o discurso é absolutamente verdadeiro, transparente, a gente tem uma inserção no meio tributário. E eu acho que essa abertura às pessoas que trabalham dentro do Estado é extremamente importante. Recentemente, por exemplo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deu um parecer para o 492 de 2010 e é o seguinte: olha, se o STJ não tiver julgado o repetitivo, parei de contestar e parei de recorrer imediatamente. Supremo, mesma coisa. Depois, eles fizeram, por um parecer jurídico, o que eles fizeram? Estender para a Receita Federal. A Receita, só precisão do STJ, também constitui crédito. Então, a gente tem que se aproximar. Eu, tanto como procurador da Fazenda Nacional, mas também como teórico do direito, do meio acadêmico, eu acho extremamente profícuo, extremamente importante essa nossa aproximação, esse diálogo. Aprendo muito com vocês especificamente e acho que nessa relação vocês também têm muito a ganhar, ao invés de ter esse debate puramente unilateral e agressivo com relação ao Estado,
tenha um debate mais franco, mais transparente, mais realista, que todos nós teremos a ganhar. Eu agradeço a todos e muito obrigado.